tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Oi, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. E a gente está aí nesse caminho falando sobre as linguagens do amor, com a proposta de aprender a comunicar melhor o amor, né? Fazendo uma retrospectiva rápida, a gente já falou aqui, baseado na literatura, as 5 linguagens do amor. Até estou deixando aqui nesses vídeos, todos os livros estão aqui. O nome do autor é Gary Chapman, acho que é assim que fala, Gary Chapman. E aí, a gente está trabalhando as linguagens do amor que o autor propõe. Já falamos sobre tempo de qualidade, sobre as palavras de afirmação, sobre o toque e sobre a arte de dar presentes, que são linguagens que ele descobriu com o passar do tempo, depois de muitos casais que recebeu em crise no casamento. Ele conseguiu compreender e estabelecer essas linguagens. E depois de escrever as 5 linguagens do amor para casais, ele acabou as 5 linguagens do amor para os solteiros, para as crianças, para os adolescentes. E o nosso objetivo, então, é aprender a comunicar melhor o amor, para poder conseguir fazer com que o outro se sinta amado. Essa linguagem de amor que eu vou tratar agora, ele chama de atos de serviço, que, resumindo, é toda a linguagem de amor que se manifesta no serviço, né? E tem muitas pessoas que amam assim. O amor por excelência é servindo, é fazendo. Não é da característica da pessoa ficar dizendo, ficar falando, ficar abraçando, mas ela serve. E, ao meu ver, é uma linguagem de amor genuína, própria, né? Tem uma canção muito antiga na Igreja Católica, que a gente canta muito na hora da missa, na hora da comunhão, que tem uma parte do refrão que fala assim: meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Meu cansaço que a outros descanse. Eu vejo que todas as vezes em que, numa vida a dois, você se cansa para permitir que o outro descanse, essa linguagem de amor hoje é caríssima, ela é muito difícil de ser vivida. Eu vejo que, sobretudo na vida de casal, quando chegam os filhos, em que a gente já não tem mais o tempo só um para o outro, né? Só para as nossas coisas, mas que a gente está voltado a atenção todo para um ser, para o outro ser que a gente gerou e criou e tem essa função maravilhosa, desafiadora, enlouquecedora que é educar um filho. É muito perceptível. E é por isso que a gente compreende que muitos casamentos acabam justamente depois que chegam os filhos. Por quê? Porque essa linguagem de amor do serviço, ela falta demais na vida a dois. Na maioria dos casais ela falta muito. Falta em que medida? Por exemplo, a mulher, uma vez que chegam os filhos, ela fica mais cansada, ela fica mais sobrecarregada por umas questões que é próprio, que é só a mulher que pode resolver, por exemplo, a chegada de um bebê, como a maternidade, os cuidados com a amamentação, enfim. E aí, se você não tem nessa hora um marido, um parceiro, que possa te ajudar, que possa segurar ali com você aquele desafio, aquela labuta, que possa, olha, hoje você vai dormir para que eu vou ficar com a criança para que você durma. Essa parceria na vida a dois, ela é muito importante, ela é muito importante. Tem um livro também, muito gostoso assim nessa linha, que se chama assim, O Sexo Começa na Cozinha. Ele é um pouco nessa perspectiva e o livro trata exatamente disso, né? Ele conta, dentre várias histórias, um caso lá que o autor conta, que é o seguinte: a mulher chegou em casa do trabalho, e ela tinha uma reunião, ela ia ter que chegar em casa e ter uma reunião logo na sequência. Então ela chegou, deixou a mesa do café posta, tinha 2 crianças, ou 3, não sei, e o marido estava lá em casa, na casa dele à noite. Aí ele falou: amor, tem aqui o café, as coisas estão todas colocadas aqui, tudo, deixou tudo no jeito, para que quando ela chegasse da reunião as coisas estivessem todas preparadas, enfim. O que se espera? Que se chegar que os meninos estivessem de banho tomado, outros estejam dormindo e tal. E aí quando ela chega em casa, ela encontra a casa virada, os meninos quebrando a casa, o marido, do jeito que ela saiu, ela voltou e ele está lá sentado na televisão, em frente à televisão, do mesmo jeito, ninguém tomou banho. Aquela mesa do café que estava posta, a manteiga aberta,
tudo sujo, aquela confusão toda, e ela chega exausta, cansada, e quando ela vê aquilo, ela já fica indignada, né, naturalmente, mas às vezes que a revolta é tão grande, aí ela começa a arrumar a cozinha. Quem de nós nunca viu a mãe fazendo isso, ou a gente, né, que já é casado, fazer isso? Aí ela começa a arrumar a cozinha, ela arruma a cozinha batendo as panelas, assim, batendo as portas de armário, fazendo bastante barulho para ver se o marido se liga o simancol e faz alguma coisa, mas o marido tá lá na caixinha do nada dele, tá lá vendo TV e ela vai arrumando tudo, depois pega os meninos, chega exausta, toma um banho, coloca aquele pijama que se chama pijama da vovó, não me olhe, e aí o marido chega e vai deitar, e olha lá se tomou banho, né? Aí ele chega, vai deitar, e quando ele deita, ele encosta nela, já querendo, já procurando, né, ter uma relação sexual naquela noite e tudo. E aí, na hora que ele encosta nela, assim, parece que tem um choque, aí ela vira e fala assim, que é isso? Não encosta em mim não, não sei o quê, ela dá uma negativa, assim. Aí ele, o que aconteceu? Teve algum problema no trabalho? E aí ela fica irada, porque ele é incapaz de perceber que a revolta dela não é com o trabalho, com o dia dela, é com a situação que se apresentou ali. Porque o que faltou aí nessa medida? Ela precisava se sentir amada com um ato de serviço, que é a divisão das responsabilidades em casa, naquele dia específico que ela não podia fazer, o marido pudesse fazer. E aí não vai ter relação sexual naquele dia, não, eles não vão, e no outro dia já acorda mal-humorada e tal. Ao passo que, imagina a situação contrária, você chega cansada, você não está pensando, a última coisa que você está pensando depois de um dia desse é ter uma relação sexual naquela noite com seu marido, de repente você chega, e quando você chega você se depara com os meninos já de banho tomado, ou dormindo, ó, ele ajeitou a casa, fez tudo direitinho e tal, e ele estava te esperando. Quando você chega e vê que não tem que fazer aquilo, você recebe uma carga tão grande no seu tanque emocional de amor, né? Ele se preocupa comigo, ele cansa, né? Ele se cansou, ele fez isso para me preservar, para me descansar, que aquilo ali já muda completamente a forma de você olhar para o seu marido naquela noite. E aí, de repente, daquele cansaço, às vezes de um carinho, de outras palavras, uma palavra de afirmação que ele vira e fala, uma palavra de encorajamento para ela, um elogio, um toque, aquilo ali, de repente, o casal vai ter uma noite de amor muito mais bonita e profunda. Por isso que o autor propõe no livro, que também nessa linha de terapias de casais, que chama O Sexo Começa na Cozinha. Começa na cozinha no sentido aqui, começa lavando o prato mesmo, começa um ajudando o outro, porque ali é que você vai construindo essa parceria na vida a dois. E esse ato de serviço, ele é a linguagem por excelência que todos os pais fazem. Até quando ele não tem muita consciência disso, a gente faz. Uma vez que você teve o filho, a sua vida é servir esse filho. Então, só que as crianças, elas não têm a maturidade para compreender essa linguagem de amor. Então, muito provavelmente, se você perguntar para ela, filha, você se sente mais amado quando você ganha um presente, quando mamãe e papai te dão carinho, quando a gente tem um tempo só para você, quando a gente fala palavras para você interessantes, fortes, bonitas, que te deixam felizes, ou quando a gente acorda todos os dias cedinho para levar você para a escola, quando a gente deixa sua roupa lavada para você vestir, eles não vão entender que para eles isso é uma linguagem de amor. Quando que essa consciência vem? À medida que a gente cresce. É à medida que a gente cresce, uma vez que você sai de casa, uma vez que você vai morar fora, e que você começa a dar valor àquela comida que estava na mesa, àquela roupa que estava lavada e passada, aquele tanto de gesto cotidiano, né, o tempo inteiro que os pais têm de amar aos filhos assim. E aí o autor traz uma perspectiva muito importante e interessante, que é ensinar os nossos filhos a amar servindo. Ensinar os nossos filhos que uma maneira deles amarem é também servir, ainda que não seja a linguagem de amor que eles entendam por inteiro. E que bem a gente faz para uma criança quando a gente ensina para ela desde cedo, né, dentro de cada um na sua característica, na sua idade, que ele pode amar servindo, né? Que uma das formas de dar amor é servir. Desde arrumar uma cama, desde lavar o seu prato, desde ter suas funções dentro de casa, de compreender que quem faz essas obrigações, ainda que você tenha um ajudante, uma secretária dentro da sua casa que faça isso, isso não é uma obrigação, isso é um gesto de amor. Aí a gente teria uma sociedade muito diferente se nós compreendêssemos que todo ato de serviço é uma forma de amar. Daquelas pessoas que estão à nossa volta, a gente entenderia e a gente teria uma sociedade muito diferente. Eu gosto de deixar essa linguagem de amor por último, justamente pelo desafio que ela representa. Né? Se nós olharmos no Evangelho, o próprio Cristo,
o próprio Jesus quis dizer: se você quer amar, né, seja o último, tenha coragem de lavar os pés dos discípulos, como ele fez, pés sujos, pés naquela época todo machucados, ele teve coragem de fazer aquilo e falou assim: sejam imitadores de mim. Então, na vida conjugal, essa linguagem de amor, de servir, é por excelência a mais desafiadora. E o outro desafio é que a gente possa ensinar os nossos filhos a desde cedo também amar com essa linguagem. Então é isso, fica aqui essa reflexão e na próxima semana a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os adolescentes, algumas características específicas dos adolescentes, e depois eu vou falar da minha linguagem de amor, assim, aquela que eu descobri, que eu acho que ela existe, embora o autor não tenha tratado aqui. É isso aí, muito obrigada e até lá.